Aí o Elon Musk, e repito aqui, não sei se ele gosta de liberdade de expressão, se não gosta, se o apelo dele à liberdade de expressão é legítimo, é marketing, não importa. O que está em jogo aqui não é o elemento de vontade do Elon Musk. O que está em jogo aqui é que o Elon Musk, que não é nenhum débil mental, não é nenhum estúpido, não é nenhum imbecil, como a maioria dos jornalistas comprados da imprensa brasileira, e comprado porque a ética jornalística, senhores, se não sabiam, saibam agora. A ética jornalista proíbe você reportar jornalisticamente algo de alguém que de alguma forma lhe sustenta. Paga publicidade no teu veículo, que paga para veicular o teu programa. A ética jornalística diz que isso não é jornalismo. Não sou eu que estou dizendo, é a ética jornalística. Aí você pega os canais. Todos eles em pé por conta de dinheiro do governo. Todas as emissoras de TV do Brasil com dinheiro do governo. E aí é claro que esses jornalistas vão silenciar, vão passar um pano, vão dar um lustrezinho aqui e acolá. Isso não é jornalismo. Não pode ser jornalismo. Não pode. Mas no Brasil é. Da mesma maneira que no Brasil hoje, a gente vê uma decisão judicial, um despacho golpista, ou melhor, 150 deles, e diz: decisão judicial se cumpre. Decisão judicial não se questiona. Aí vem uns mais imbecis ainda, a cereja do bolo da debilidade humana, da excrescência mental, dizer: é de praxe no processo criminal escrever que vai ser suspenso excepcionalmente direito e garantia fundamental na casa da tua mãe. Isso não é praxe e não pode ser praxe. Se for praxe, o negócio no Brasil está muito mais sério do que a gente sabe. Então, em primeiro lugar, emissora que recebe dinheiro do governo e tem medo do Alexandre de Moraes, não faz jornalismo acerca desse tema. Globo não faz jornalismo acerca desse tema, SBT não faz jornalismo acerca desse tema, Band News não faz jornalismo acerca desse tema, CNN não faz jornalismo acerca desse tema, Jovem Pan não faz jornalismo acerca desse tema. Porque todos recebem dinheiro do governo e têm medo do Alexandre de Moraes. Então o que resta para a gente ouvir? As redes sociais. E é por isso que eu quero aplaudir aqui ao vivo mais uma vez algo que eu já fiz na semana passada. Aplaudir o Jairo Leal, dono da Revista Oeste. Porque ele levou até o fim o processo judicial, questionando por que o YouTube não estava monetizando a Revista Oeste. Discriminação? É discriminação. Ganhou a ação, mas ele lutou até o fim e não cedeu. E essas pessoas eu respeito. Covarde eu não respeito. Não sinto falta nenhuma de covarde na minha vida. Aí você me diz, mas o Jairo Leal, além de ser uma pessoa de caráter, ele também é uma pessoa que enfrenta dificuldades para pagar bons advogados, para levar até o fim uma contenda como essa. E trabalha dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para fazer a coisa certa. E não é todo mundo que tem uma equipe que pode financiar uma equipe jurídica para levar essa questão até o fim. Mas jornalismo hoje vocês veem aqui nas redes. Jornalismo hoje vocês veem de quem não ganha dinheiro do governo.
E o Elon Musk, não me importa as suas razões íntimas, até porque ninguém sabe da razão íntima de ninguém. A nossa reserva mental, a nossa intimidade é só nossa. Eu não posso entrar na cabeça de ninguém, como Machado de Assis entrava na cabeça do cônego Matias, no conto A Metafísica do Estilo, para se explicar como é que ele achava um predicado para um substantivo. O que a gente pode fazer é analisar os fatos, o que se mostra, o que fica expresso. E o que fica expresso do Elon Musk, que não é nenhum imbecil, como os jornalistas brasileiros comprados pelo governo são, esse despacho é ilegal. Mas é um despacho judicial, não importa. Não é porque tem o carimbo, não é porque tem o logo do STF que é justo. Não é porque tem o carimbo e a assinatura de um juiz que é de direito. Isso eu trato num livro meu de 2021 que se chama Estética da Estupidez. Isso tem aparência de direito. Isso tem aparência de justiça. Isso tem aparência de legalidade, mas é só aparência. E a estética da estupidez é a filosofia do belo que parece belo, mas não é. É a filosofia da aparência que engana. E esse despacho, esses 150, que podem chegar a 450, são ilegais na medida em que, no mínimo, aniquilam 8 mandamentos legais diferentes. E nenhuma decisão judicial pode ferir a lei, ser contra a lei. Se nem o decreto do estado de sítio, que segundo Alexandre de Moraes é o rascunho da minuta do decreto da tentativa de golpe, pode suspender de maneira genérica, excepcionalmente, direitos e garantias individuais, se nem isso que ele chama de decreto de golpe tem o poder, depois de aprovado pelo Congresso, ou seja, depois de aprovado pelo povo através dos seus representantes, pode, de maneira genérica, suspender excepcionalmente direitos e garantias individuais, por que que ele, num despacho porco, pode? Alguém me explica? Se o próprio Alexandre de Moraes, no seu curso de Direito Constitucional, se ele mesmo diz que nem o legislador, no exercício do poder constituinte, ao reformar a Constituição através de projetos de emendas à Constituição, e que, se aprovadas, tornam-se emendas à Constituição e mudam a Constituição, se nem o legislador, com o poder constituinte na mão, pode sequer suspender direitos e garantias fundamentais, por que é que ele pode? Por que é que ele pode? A resposta? Não há. Porque ele não pode. E não podendo, muito bem fez o Elon Musk dizer: eu quero cumprir a lei e não vou cumprir o despacho desse louco. Louco? Claro que sim. Porque ele é uma pessoa que sabe ler e escrever. Ele é uma pessoa que, em princípio, a prioristicamente, conhece o texto da Constituição Federal. Ele anotou, se é que o fez, ele anotou a Constituição inteira e vende caro. Ele tem um curso de Direito Constitucional, então ele conhece. Ele sabe o que pode e o que não pode. E ao fazer o que não pode, ou é loucura ou é má fé. Ou é loucura ou é maldade. E quando eu digo louco, eu estou sendo aqui muito camarada e escolhendo a hipótese menos ruim, se é que eu posso assim dizer, a hipótese menos maléfica, que é pensar que ele está fazendo isso por maldade premeditada. Então, loucura é uma hipótese mais assente. Ele que se tornou agora professor titular, professor catedrático da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na qual eu estive hoje, onde eu estudei, onde fui aluno desse senhor, Alexandre. Ele tinha cabelos na época. E passei pelo primeiro andar, na sala
onde ficam os quadros dos diretores da Faculdade de Direito, tinha um pano preto em cima de um dos quadros. O pano preto estava escrito assim: prefiro morrer pelos meus sonhos do que concordar com um país injusto, alguma coisa assim, estava escrito no pano preto, colocado em cima do quadro. O quadro que estava tapado era o quadro do professor Alfredo Buzaide. O professor Alfredo Buzaide se tornou catedrático do Largo São Francisco na década de 1950. Ele escreveu sozinho o Código de Processo Civil, que era conhecido como Código Buzaide, que o Congresso Nacional conseguiu destruir com o novo Código Civil. Uma porcaria. Mas o código que ele escreveu era perfeito. Alfredo Buzaide era um gênio absoluto. Ele tinha a maior biblioteca jurídica privada que se tem notícia, foi comprada pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, a Unesp. E ele foi ministro da Justiça no Brasil, no governo Médici, e depois ele foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal por João Batista Figueiredo. Não há que se discutir. Notável saber jurídico. O professor Alfredo Buzaide foi o maior jurista brasileiro do século XX. Um gênio absoluto. Um gênio incomparável. E serviu como ministro da Justiça no regime militar e assim foi nomeado no mesmo regime ao Supremo Tribunal Federal, onde permaneceu por 2 anos, porque logo completou 70 anos e teve que se aposentar, porque era a idade da compulsória naquela época. E o quadro dele, que foi diretor da Faculdade de Direito, e também foi reitor da USP, estava lá coberto com pano preto, justamente no mesmo período que o Alexandre de Moraes vira professor titular daquela faculdade. Como é que se admite uma coisa dessa? E o que eu fiz? Eu fui lá, levantei, sou alto, alcancei, tirei o pano preto e levei para a minha casa. E na minha casa está até que eu decida jogar no lixo. E aviso a quem colocou este pano preto: ai de vocês se violentarem o quadro, porque é patrimônio público. Vocês têm que ser presos. E eu vou descobrir se alguém violar aquele quadro. Podem ter certeza. E quantos panos pretos colocarem no quadro do professor Buzaide, tantos panos retirarei do quadro do professor Buzaide. Porque vim com um slogan barato e bater palma para Alexandre de Moraes, eu não aceito.